O princípio que eu vou apresentar aqui nesse vídeo foi o que me permitiu escalar uma das minhas empresas para 6 dígitos de faturamento por mês, uma margem altíssima. Eu aprendi esse princípio, né, com o Alex Hormozi. Para quem não sabe quem ele é, basicamente ele é um cara que escalou várias empresas e hoje ele tem um portfólio que fatura centenas de milhões de dólares por ano, de várias empresas. E em resumo, eu quero dar alguns exemplos do que isso significa na prática e depois eu vou falar exatamente qual é esse princípio de fato, né? Começando, quando eu virei sócio de uma das minhas empresas há 4 anos atrás, se não me engano, existiam apenas duas pessoas no comercial e essas duas pessoas faziam o processo de prospecção, tá? E o dono da empresa, na época, fazia os fechamentos e assim por diante, e assim como a entrega. O que eu quero dizer com isso? Na época, basicamente eles estavam prospectando algo entre 50 a 100 leads por semana, no máximo. Tinham semanas que eles prospectavam até menos, né? Que eles entravam em contato no processo de prospecção ativa, no processo de outbound, justamente para fechar essas empresas. Quando eu virei sócio desse negócio, a gente subiu de 50 a 100 leads por semana para 100 por dia. Então a gente fazia 100 prospecções por dia. Quando eu percebi que a gente podia fazer 150, a gente testou 150. Aí eu percebi que a gente podia fazer mais, a gente testou 200. E o máximo que a gente testou por dia por BDR, ou seja, por representante de venda, foram 300 por dia. A gente percebeu que 300 era um número muito alto, porque acumulava demais para responder, para atualizar o CRM e assim por diante. Mas a gente manteve uma média de mais ou menos 100 por dia. E foi isso que permitiu com que a gente basicamente começasse a adicionar quase que o faturamento que a empresa tinha antes. A gente começou a adicionar, na verdade, por mês, o que a empresa demorou alguns anos para conseguir passar a faturar, né? Então a gente adicionava a mais. Isso é uma das coisas. O segundo exemplo que eu quero dar é que eu queria validar um posicionamento, né, numa nova conta de Instagram que eu criei. E para validar esse novo posicionamento, eu testei um pouco mais de. Para validar, eu testei um pouco menos, na verdade, de 100 anúncios, mas eu testei uns 70 anúncios, 80 anúncios mais ou menos para validar, né? Isso tudo num período de menos de uma semana para validar, né? E depois eu fui testando algumas pequenas variações na semana seguinte para entender algumas pequenas diferenças que eu poderia ter. Isso é um outro exemplo de que muitas empresas que eu vejo, literalmente os caras testam, às vezes, 1, 2, 3, 5 anúncios no máximo, numa semana, às vezes no mês, né? E os testes que eu fiz, eu gastei pouquíssima verba para fazer esses testes. Então, às vezes, não é nem uma questão de verba, às vezes é só uma questão de distribuição dessa verba para fazer os testes, né? E um último exemplo é que agora que nós estamos começando a aprender a fazer o orgânico bem feito, porque a gente faz o tráfego pago muito bem feito, a gente trabalha com isso há muitos anos e eu tenho um conhecimento muito aprofundado desse lado, principalmente do lado estratégico de como escalar isso. Mas agora que a gente está indo para o orgânico, eu literalmente estou testando muitas coisas. Então, hoje, eu gravei um vídeo, na verdade, se não me engano, acho que foi na sexta-feira passada, um Reels. Mandei para o meu editor, ele fez a edição, aí eu coloquei no Instagram, no Reels Test, né? E claramente, quando eu olho para o gráfico do vídeo, existe um problema no hook, né, nos primeiros 3 segundos, no gancho. Então, o que eu fiz ontem foi gravar mais 10 hooks, eu gravei mais 10 hooks ontem, mais 10 ganchos para ele editar. Então, basicamente, ele vai adicionar isso no começo do vídeo, para a gente fazer um novo teste, né? E hoje, eu gravei mais 8, se eu não me engano. Então, de ontem para hoje, eu gravei 18, tá? Qual que é o ponto disso tudo, tá? É que, no final das contas, a gente cria, né, a sorte colocando volume. Simples assim. Então, tem muita gente que está fazendo uma coisa certa, só que não está dando certo ainda porque falta volume. Falta colocar bastante coisa para acontecer. Então, o que eu quero dizer com isso é, tem gente que vai postar conteúdo e a pessoa não sabe nada de conteúdo,
e ela vai postar uma vez por semana, 2 vezes por semana. Cara, se tu não sabe nada, e você tem hoje várias ferramentas para gravar, editar e postar e assim por diante num volume mais alto, você consegue postar muito mais para você entender o que está dando certo, o que está dando errado e assim por diante. Então, se todo dia a gente posta mais e todo dia a gente analisa o que funcionou, o que não funcionou, fica claro o que a gente precisa mudar e evoluir. Igual eu falei, tem muita gente que fica se perguntando qual posicionamento assume na rede social, porque não sabe por onde começar, ou já começou e acha que está meio bagunçado e assim por diante. Cara, é muito simples de validar. Tem várias formas de se fazer isso, mas se você colocar volume no conteúdo orgânico, se você colocar volume no tráfego pago, independente da estratégia que dá para validar colocando volume em pouco tempo. Então, eu sei que, por exemplo, a gente é muito ruim ainda em fazer o orgânico bem feito. Bem ruim. Porque nunca foi o nosso forte. Em todos os projetos que a gente sempre fez e escalou muito, o orgânico nunca foi uma responsabilidade nossa, a gente nunca quis assumir essa responsabilidade, porque a gente sempre foi muito bom em outras coisas. Só que agora que a gente quer validar, basicamente a gente está colocando muito volume. Então eu, por exemplo, estou testando mais ou menos uns 10, 12 reels por dia na função teste do Instagram. Ficou claro para mim, porque hoje eu parei para analisar os que a gente postou nesses últimos 2, 3 dias, que o principal problema que a gente tem é o hook. É o gancho, são os primeiros 3, 5 segundos do vídeo, que tá uma merda. Só que eu só percebi esse problema recorrente porque eu coloquei volume em vários testes diferentes, de vários vídeos diferentes. Foi por isso que eu gravei esse tanto de gancho diferente. Né? Enfim, então, em resumo, né, o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer algo dar certo só porque faltou volume. E eu dei todos esses exemplos meus justamente porque depois que eu entendi isso, eu falei assim, cara, eu consigo validar qualquer coisa. Porque eu consigo colocar o volume que é preciso para eu validar essa coisa. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar, não sei quanto que eu vou ficar bom em fazer isso, mas eu sei que se todos os dias eu fizer algo nesse sentido, tipo, colocando para frente esse projeto, essa ideia, essa validação, e todo dia eu parar para analisar isso que foi feito, não às vezes o que foi feito no dia, mas no dia anterior, os 2 dias anteriores, eu vou conseguir evoluir isso. E não só isso, o que eu estou fazendo agora é muito simples. Eu passo uma parte do meu tempo estudando. Então, como agora eu quero validar as coisas orgânicas, né, o conteúdo orgânico, eu passo uma parte do meu tempo estudando conteúdo orgânico, criando os playbooks, os frameworks e assim por diante, igual hoje mais cedo. Eu literalmente peguei vários vídeos que falam de gancho, que dão vários exemplos, e separei vários dos outros vídeos também que eu já tinha, para eu pegar literalmente esses ganchos, colocar num documento, criar o framework de como é que esses ganchos são, para eu poder replicar. E aí eu fiz a gravação perante esses novos aprendizados que eu tive. Então eu estudo, crio os frameworks, crio os processos, depois eu executo e depois eu analiso. É basicamente isso que eu venho fazendo. E eu vou continuar fazendo exatamente esse mesmo processo por muito e muito tempo. Né? E é assim que eu vou validar o negócio como um todo. Só que, se eu estivesse postando uma vez por dia, eu não conseguiria ter o número de dados que eu tenho hoje. Como eu posto muito, eu consigo ter. Agora, como eu não entendo do orgânico ainda com profundidade, o que eu estou fazendo é testando em volume. Quando eu começar a entender e dominar isso de fato, aí eu consigo partir muito mais para a qualidade. Eu vou conseguir entregar muito mais conteúdo, né, com qualidade. Então, a minha razão entre o que eu faço, então, tipo assim, pô, se hoje eu faço 10 vídeos e, sei lá, dos 10 vídeos que eu faço, 8, 9 ou 10 são uma merda, daqui a pouco, sei lá, 6 vão ser uma merda. 5 vão ser uma merda. E assim por diante. Né? Mas eu sempre vou estar fazendo vídeos merda porque eu vou estar sempre testando as coisas também. Mas em resumo, eu vou estar sempre testando com volume para eu conseguir validar, mas com o tempo eu consigo entregar muito mais qualidade. Então, a lógica para tudo que a gente faz no digital, com os nossos clientes, que a gente faz comigo, com a minha marca pessoal, é literalmente tipo assim, cara, testar infinito no começo para a gente validar qual que é o caminho que nós vamos seguir. Depois que tem um caminho ou uma direção, né, ou várias coisas já validadas nessa direção, a gente escala essas coisas validadas e continua testando aqui. Então a gente nunca para de testar e a gente está sempre colocando volume. E a vantagem é que à medida que o negócio vai escalando e a gente tem mais dinheiro, mais teste a gente consegue fazer. Então a gente consegue dar mais escala para o que funciona e fazer mais teste também. Enfim, é isso aí. Só bora!